a todos! Eu estou aqui para convidar vocês para acompanharem de pertinho a Sociedade da Virtude, comentando as diversas notícias sobre o universo do entretenimento. Então entre no Sparkle da Sociedade da Virtude e venha conhecer o nosso Pocket Cash, comigo, claro, e com o Ian SBF. E lá você vai ouvir as nossas opiniões sobre as notícias mais recentes do mundo do entretenimento. Então entre no Sparkle e venha fazer parte desta loucura sem sentido que é a Sociedade da Virtude. Vem? Que belo garoto propaganda, hein? Olá a todos e bem-vindos a mais um Arquivos da Virtude. E no episódio de hoje nós vamos falar desse empreendedor, visionário, filantropo e rico, muito rico, rico demais, que trocou um mundo de orgias com modelos internacionais, bebidas caras, drogas, armas recreativas, lanchas, mansões, viagens internacionais e eu mencionei, né, modelos internacionais, orgias, tudo mais, né? Porque, sim, trocou tudo isso por altruísmo, amor ao próximo, empatia na sua luta pela paz do mundo, gastando sua fortuna bilionária, fazendo armaduras cheias de armas caríssimas para ajudar a humanidade em seus momentos mais difíceis. Claro que ele poderia ter revertido toda essa grana ajudando o mundo de forma mais pacífica, mas qual seria a graça, né? Sim, estamos falando do herói armadurado de Megalopolisville, o único e brilhante Mr. Platinum. Eu já te disse que gastei de 7 a 8 bilhões nessa armadura só pra arrebentar a cara de alguém hoje? E quem é o outro ricaço que resolveu ajudar a humanidade após um estresse pós-traumático? Sim, o herói classe B que, graças à magia do cinema e à última esperança de uma empresa em falência com dívidas bancárias gigantescas, acabou dando a volta por cima e se tornou um dos personagens mais populares da nossa cultura pop. Vestindo uma armadura que muda diversas vezes, claro, para potencializar todo o poder de marketing e vendas, e adotando uma nova identidade, esse playboy bilionário trocou seus caríssimos ternos para se transformar no invencível Homem de Ferro. Já é sabido que o Tobias e o Ian sempre buscam uma similaridade no mundo real para criar os heróis da Sociedade da Virtude. E com o Mr. Platinum, é claro que não podia ser diferente. Mr. Platinum foi inspirado em Elon Musk, e não existe melhor pessoa para representar a nossa visão de bilionário e excêntrico nos dias de hoje. Mas o que o nosso herói tem em comum com Tony Stark? Bom, mais do que você imagina. E sim, vamos ouvir tanto a palavra bilionário hoje que a gente vai ficar bem triste. Homem de Ferro estreou na revista Tales of Suspense número 39 em maio de 63. E foi criado por Stan Lee, Larry Lieber, Don Heck e, claro, Jack Kirby. Mas para entender melhor o Homem de Ferro, precisamos entender primeiro o homem dentro da armadura, sua inspiração e o conceito histórico por trás da sua criação. Antes de existir um Anthony Edward Tony Stark, existiu Howard Hughes. E segundo o próprio Stan Lee, Howard Hughes foi um dos homens mais coloridos do nosso tempo. Ele foi um inventor, um aventureiro, um multimilionário, um mulherengo e, finalmente, um maluco. Sem ser louco, ele, o Homem de Ferro, era Howard Hughes. Howard teve a vida de um verdadeiro celebrity, herdando uma fortuna milionária aos 18 anos e se mudando para Hollywood, onde se dedicou a uma de suas grandes paixões, o cinema, onde produziu alguns dos filmes como o milionário Hells Angels e O Proscrito. Ficou famoso por sua vida extravagante, quebrando recordes mundiais de velocidades em um avião, construir e projetar aviões, e ajudou os Estados Unidos na Segunda Guerra e Guerra Fria com seus projetos. Era dono de uma empresa aérea e, é claro, uma vida agitada amorosa com as grandes e diversas estrelas de Hollywood. E sim, até o final de sua vida, estava entre os homens mais ricos do mundo. Ok! Meu momento Nelson Rubens aqui. Ok! Mas qual o contexto histórico por trás do Homem de Ferro? O que a sua origem tem em relação ao mundo real e os quadrinhos? Senta que lá vem a história. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que começou em 59 e terminou em 75, entre o norte e o sul do Vietnã, em um desdobramento da Guerra da Indochina. E mesmo tendo o apoio indireto de nações comunistas de um lado e anticomunistas do outro nessa guerra entre o norte e o sul, foi em 65 que os Estados Unidos resolveram entrar no conflito com soldados e armamentos pesados em território vietnamita, defendendo e contendo os avanços do norte para o sul. E mesmo possuindo superioridade tecnológica, os Estados Unidos e o Vietnã do Sul perderam e foram vencidos pelo exército vietnamita do norte. Entre o final de 60 e o começo de 70, os protestos de paz e da retirada do exército americano de terreno vietnamita foi crescendo cada vez mais. E sem o apoio popular e as diversas derrotas em combate, os Estados Unidos se rendeu e se retirou do Vietnã. Um conflito violento com mais de 1 milhão de mortos e o dobro em feridos, provocando diversos prejuízos econômicos para os Estados Unidos e o Vietnã, que acabou reunificando o norte e o sul do Vietnã sob o regime comunista em 76, aliado à União Soviética.
E com todo esse contexto político por trás, como um personagem que representava tudo que ia contra o espírito de uma época, como um empresário, capitalista e armamentista, iria fazer sucesso. Afinal, Tony Stark era o símbolo que batia de frente com esses conceitos. Ele era um magnata egoísta e que não representava o heroísmo. Bom, Stan Lee também respondeu essa. Eu acho que me atrevi. Foi o auge da Guerra Fria. Os leitores, os jovens leitores, se havia algo que eles odiavam, era a guerra e eram os militares. Então eu consegui um herói que representava aquilo ao extremo. Ele era um fabricante de armas, ele estava fornecendo armas para o exército. Ele era rico e ele era um industrialista. Eu pensei que seria divertido ter o tipo de personagem que ninguém gostaria. Nenhum de nossos leitores gostaria. E o empurrei pelas suas gargantas. E fiz gostarem dele. E ele se tornou muito popular. Stan Lee, né, gente? O cara sabe o que faz. Não é pra poucos. Look great, Hef. E foi assim que o Homem de Ferro surgiu nos quadrinhos. Filho de Howard Hughes, e Maria Stark. O jovem Anthony Edward Stark, que é um gênio em engenharia e física, se torna o herdeiro da fortuna Stark após perder os seus pais em um acidente de carro. Com a sua inteligência e genialidade, se torna um dos maiores fornecedores de tecnologia avançada para o exército americano, enquanto desfruta do melhor que a fortuna e a fama podem lhe oferecer no seu tempo livre. Jogos, bebidas, mulheres, carros, iates, mansões, ou seja, qualquer prazer que ele queira no mundo. É enviado junto com um destacamento ao sul do Vietnã e acompanhando o desenvolvimento de sua última invenção, um transistor que era capaz de ampliar a capacidade de qualquer forma de energia, potencializando a sua força em até 1000 vezes em sua eficácia. Seu destacamento é emboscado e, acidentalmente, na sua tentativa de fugir pela mata do ataque, ele acaba acionando uma armadilha que explode perto dele. E vários desses pequenos fragmentos da explosão acabam se alojando dentro do seu peito. Reconhecido pelos seus captores, ele é pego como refém, e sem chance de sobreviver a uma cirurgia dentro de um campo de prisioneiros e com pouco tempo de vida, é ofertado a ele a chance de ser entregue aos americanos caso ele ajude o Exército Vermelho a criar uma arma de destruição em massa. E é em seu cativeiro que Tony conhece o professor Ho Yinsen, um grande físico ganhador do Nobel que havia desaparecido, e junto eles desenvolvem uma placa peitoral que ajuda a manter os estilhaços do morteiro longe do seu coração, com a ajuda, é claro, da invenção do transistor de Tony. Mas por que parar por aí? Para poder suportar o peso do peitoral e na tentativa de escaparem juntos, eles aproveitam todo o armamento disponível ali e desenvolvem a armadura por completo. E para que Tony possa viver, agora ele precisa viver dentro da armadura. Na tentativa de fuga, Yinsen é morto e Tony confronta os sequestradores e conquista sua liberdade, já que nenhuma arma local ou grupo militar presente naquele momento foi capaz de derrotá-lo. E é nesse começo de história que Tony se junta com James Rhodey Rhodes, que estava em um território inimigo após ter seu helicóptero abatido em combate, e juntos conseguem retornar aos Estados Unidos. Em seu retorno, descobre que não pode viver sem o peitoral da armadura e que precisa ser carregado, tipo na tomada mesmo. E desenvolve uma nova e dourada versão da primeira, que tinha sido feita apenas com restos de armamentos de um campo de prisioneiros. Como não podia se mostrar abertamente com a sua armadura, surge então o Homem de Ferro, o segurança particular de Tony Stark, combatendo espiões industriais como a Viúva Negra, Fantasma e o Chicote Negro, vilões armadurados comunistas como o Dínamo Escarlate e o Homem de Titânio, outros magnatas da indústria armamentista como Justin Hammer e Obadiah Stane, e os vilões independentes como o Mandarim e o Controlador. Só algumas pessoas conheciam a verdadeira identidade secreta do Homem de Ferro, como seu motorista Harold Happy Hogan e a sua secretária pessoal Virginia Pepper Potts. E claro, seu amigo e ex-militar James Rhodey Rhodes, que chegou até a assumir a armadura do Homem de Ferro por um período, mas isso aí é uma outra história que envolve muita coisa por trás. Quem sabe na próxima. A série teve em seus primeiros anos um herói anticomunista em suas aventuras. Era arrogante, antiético e acreditava que os fins justificavam os meios. Mas à medida que o tempo vai passando, ele começa a perceber o resultado dos seus atos e moralidade. E ao mesmo tempo em que produz armas para o exército, ele também quer acabar com os conflitos gerados pelas suas armas. O que faz com que o personagem reconsidere a sua posição e opinião do seu papel como herói e armamentista. Durante seu começo de carreira, mais precisamente 9 números depois da primeira Tales of Suspense, no número 48, ainda de 63, somos introduzidos ao conceito da armadura dourada e vermelha que conhecemos hoje. Desde então tiveram alguns modelos diferentes, em detalhes sempre no estilo dourado e vermelho, mas depois dos anos 80 que foram mudando o estilo e cor, variando de acordo com as necessidades das histórias. Somando nos quadrinhos mais de 60 armaduras diferentes. Mas o mais legal de tudo isso, cada armadura tem um propósito e uma história por trás. E é isso que torna o Homem de Ferro o Homem de Ferro.
Mesmo não tendo muito a ver, né, já que a armadura realmente não é feita de ferro, mas sim de uma liga de titânio e ouro. Mas, bom, é bom pro marketing, né, cria uma imagem. Mas nem sempre foi o herói solteirão e solitário. Ele foi o financiador e membro fundador dos Vingadores e estreou a equipe em setembro de 63, sendo o herói mais frequente nas séries. Claro que a sua história de origem foi mudando e se adaptando aos conceitos de guerra ao longo dos anos, e em seus reboots nos quadrinhos, começando, claro, na Guerra do Vietnã em 60, depois na Guerra do Golfo em 90 e finalmente a Guerra do Afeganistão em 2000. E mesmo mudando de origem e região, a presença do professor Ho Jensen está sempre marcado nas histórias de origem e na construção da primeira armadura de fuga de Tony Stark. E como esse herói armadurado dos quadrinhos foi o responsável por salvar a Marvel Comics. Em 96, a Marvel declarou falência. Entre os anos de 90 a 2000, a Marvel tinha licenciado seus direitos cinematográficos de suas mais populares franquias, Homem-Aranha para a Sony, X-Men e Quarteto Fantástico para a Fox, além de outros personagens como Blade, Motoqueiro Fantasma, Justiceiro, Hulk, Namor, Surfista Prateado e Homem de Ferro. Sim. E como as margens de lucro eram pequenas em relação às porcentagens dos filmes, a Marvel decidiu sonhar grande. Graças a David Maisel, um produtor que convenceu os donos da Marvel a produzirem seus próprios filmes e ainda poder misturar seus personagens em seus universos e assim terem 100% do lucro em vez de ganhar apenas migalhas de porcentagem. Resolveram fazer um acordo com a financeira Merrill Lynch, uma divisão de corretagens do Bank of America, um dos maiores bancos americanos, e pediu um empréstimo de 525 milhões. Mas caso não conseguisse pagar o empréstimo, iria perder os direitos dos seus principais personagens, como Homem-Formiga, Pantera Negra, Doutor Estranho, Capitão América e o selo Os Vingadores. Com os direitos do Homem de Ferro sendo passados de produtora para produtora e sem nenhuma produção feita nesse meio tempo, e por último nas mãos da New Line, compraram de volta os direitos do Homem de Ferro e também do Hulk e Viúva Negra, se tornando a Marvel Entertainment. E é aqui que entra Kevin Feige como presidente de produção. Mas ainda era uma aposta alta, já que por não ser muito conhecido pelo público infanto-juvenil e por ter um passado sombrio nos quadrinhos, teve a sua ideia de roteiro recusada por pelo menos uns 30 roteiristas aí no caminho da história. Como disse Joe Quesada na época, uma das principais conclusões foi que as crianças não conheciam bem o personagem, não tinham interesse nele, porque pensavam que ele era um robô. Mas com um trabalho de equipe e apostando no primeiro filme da nova Marvel, estreou nos cinemas, no dia 2 de maio de 2008, o filme Homem de Ferro. E terminamos por aqui a parte 1. Então... Aí, Andrew, você faz uma montagem do capacete descendo. Eu vou até deixar uma filmagem aqui pra você, do capacete descendo, se você conseguir recortar e colocar, não sei se te ajuda.